muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E no programa dessa semana falaremos sobre saúde intestinal. Olha só, será que tem muitas funções o intestino, também chamado segundo cérebro? Nós vamos aprender a importância de cuidar de um bom intestino e ter um bom intestino. Ele que é pós-graduado em nutriendocrinologia, seja muito bem-vindo, Dr. Eudes Taralo. Olá, então hoje nós vamos falar sobre intestino, que eu considero um órgão vital para as funções orgânicas estarem em ordem, Marcelo. No episódio, há um tempo atrás, nós gravamos sobre a saúde da tireoide e você falou muito sobre a importância do intestino. E isso despertou a curiosidade de eu trazer de novo você ao programa, porque você disse que o intestino, ele não tem só uma função, ele tem inúmeras funções. Então, para as pessoas que estão em casa, às vezes só acha que é a aparência só das fezes, né? Tem que cuidar. Quais são as funções do intestino, a sua complexidade e grandeza? E nós vamos falar mais sobre os detalhes dessa grandeza. O intestino hoje é considerado, além de ser o segundo cérebro, não sei se você já ouviu falar disso, por quê? Ele coordena funções cerebrais. Então, a gente tem dois elementos, a serotonina, a dopamina, que também têm correlação com o intestino. Então, já ouviu falar do termo enfesado? Sim. É um termo antigo, né? Minha avó falava muito sobre esse termo. A pessoa está meio nervosa. Está nervosa, enfesada. Então, tem um porquê. Certo. Porque, na época, isso é um termo de Hipócrates, ele falava, a pessoa está enfesada, ela está com o intestino presa. E ela fica nervosa, ela fica irritada. Então, isso hoje a gente sabe que tem um porquê. Porque quando você está com o intestino preso, você costuma a ter alterações mentais, psicossomáticas, irritação. Então, olha que interessante. Isso tem fundamento, então, não era só uma questão intestinal, ela atrapalha funções cerebrais. A serotonina, que é um dos principais elementos para depressão, para melhorar esses estados emocionais. Então a serotonina ela é produzida no intestino? Ela vem do intestino? Como funciona isso? Não, a serotonina ela é produzida na região cerebral e existem influências do intestino na regulação da serotonina. Ah, então o intestino trabalha nessa regulação. Trabalha em conjunto. Além da questão de serotoninas, o intestino também tem função de anticorpos, é isso? Exatamente. As funções do intestino são tão importantes para a nossa saúde que as pessoas deveriam cuidar do seu intestino como uma caixinha de cristal. Eu sempre falo isso. Por quê? O sistema imunológico, em boa parte dele, ele mora lá no seu intestino. A absorção de vitaminas, minerais, ocorre no intestino. Tudo que você come para ser metabolizado precisa passar no seu intestino. Se você não conseguir ter um intestino em ordem, e não é só ir ao banheiro todos os dias, pessoal, é muito mais que isso. Com certeza a sua saúde não vai ficar legal. Então, intestino em ordem, saúde em ordem. Tá. E para eu saber se o meu intestino está em ordem ou não é só questão de ir ao banheiro. Existem exames, como que eu faço para ver como que está a saúde do meu intestino? A saúde do intestino vai começar, obviamente, pela observação das suas fezes. Você vai ter que olhar o padrão que elas estão. Então, por exemplo, se você está fazendo o seu cocô em bolinha, é um sinal péssimo. O intestino está muito comprometido. Qual é o ideal? Você fazer aquele cocô em salsicha, bem formado, que parece um salsichão mesmo. Sim. Parece até engraçado, mas é o padrão que tem que ser. Sim, nós estamos falando. Agora, se você tem gases, cólica, distensão após comer, com certeza tem alguma coisa errada. Refluxo, azia, queimação no estômago. Isso é muito importante. E você tem vários exames hoje que você pode fazer. Um que a gente usa muito é o coprobiome, que é um exame de fezes muito simples de colher para a gente saber como é que anda esse estado funcional do seu intestino, se ele está bom ou não. Certo. Esse exame é a análise sequencial de DNA nas fezes, né? Ela vai pegar todas as bactérias que tem ali. E algumas bactérias é Firmicutes, Bacteroidetes, né? Qual é a função dessas bactérias no intestino, as que são boas, as que não são boas, nessa questão mais detalhada dessas bactérias? Exato. Esse tipo de exame,
a gente utiliza com muita frequência. Por quê? Eu preciso saber se as pessoas têm uma condição que se chama disbiose intestinal. É um nome meio esdrúxulo, mas o que acontece? Se você é portador dessa patologia, a disbiose intestinal, você pode ter com muito mais frequência alterações imunológicas, inflamatórias, má absorção de nutrientes e vitaminas, vai ser um problema na sua vida. Então, o exame vai me guiar qual é a minha conduta para repor, por exemplo, um lactobacilo, mudar a sua dieta. E o que o Marcelo falou do Firmicutes e Bacteroidetes é as duas entidades que estão ali no intestino que precisam estar reguladas e equilibradas. Se elas estiverem desequilibradas, problema à vista. Tá. E quando você tem um intestino inflamado, quais são os problemas que podem gerar no seu exame de sangue? Então, por exemplo, às vezes você fala que cuidando do intestino, você corrige muitos outros problemas. Então, um estado de disbiose pode levar a qual outras doenças? Principalmente as doenças inflamatórias. Inflamatórias. Né? Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas às vezes ela está com dor de cabeça, ela está com dor articular, ela tem, sei lá, insônia, ela está com gases, ela está com diarreia, ok? Então, isso tem a ver com o sistema imunológico inflamatório do intestino. Então, se eu fizer, por exemplo, um PCR, a proteína C reativa, um VHS, uma homocisteína e a própria ferritina, que também é um marcador inflamatório, pouca gente sabe, mas é um marcador inflamatório, a gente vai ter uma noção se aquela pessoa está gerando inflamação sistêmica. O que quer dizer isso? Inflamação no corpo inteiro. Certo. E quando o intestino está corretinho, tem um outro nome. Disbiose é quando está... Eubiose. 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 E a parede das células do intestino, o que acontece com a parede das células do intestino quando está em eubiose? Como é que fala? Eubiose. Eubiose e disbiose. Exatamente. Quando você está com o intestino equilibrado, você imagina que o nosso intestino é um tubo de PVC. E lá dentro você tem uns dedinhos, que são as vilosidades intestinais. Então o que acontece? Esses dedinhos, eles deviam estar equilibrados, eles deviam estar fechados. Na disbiose, o que acontece? Infelizmente, as junções entre eles se abrem e começa a permear coisa que eu não quero. Então, olha que interessante. Se você está em estado de disbiose, o teu intestino está absorvendo porcaria, que ele não deveria absorver. Aí quem vai lá? Seu sistema imunológico e ataca aquilo. Isso é reação inflamatória, isso é uma reação imunológica. Ah, então é isso que acontece. Ele fica como se permeável. Fosse permeável para as coisas que eu não quero. Tipo, exato. Ele começa e aí vai direto para o sangue. Isso vai absorvendo, o corpo fala, ó, isso aqui não está legal. E na realidade é porque eu não cuidei dessa vilosidade, desse intestino. O universo intestinal é muito complexo, Marcelo. A gente tem um filme lá dentro que parece um gel, esse gel que a gente passa no cabelo, tem um gel lá dentro que protege o intestino. Você tem elementos que são irritantes intestinais. Quer ver um exemplo? Você aí que toma laxante. Se você toma cáscara sagrada, sene, toma muito cuidado, porque esse tipo de produto, por exemplo, ele irrita o seu intestino e joga para fora coisas importantes que você deveria ter lá e acaba perdendo. Vamos descobrir quais são os tratamentos, como nós podemos melhorar nosso intestino no próximo bloco e continuar o papo aqui com o Dr. Eudes Starado. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações.
Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. Olá, gente. Dr. César Rosati, sou médico cardiologista aqui em Jundiaí há 17 anos e hoje no nosso Minuto Saúde e Bem-Estar eu quero falar um pouquinho sobre pressão alta. O que significa a pressão alta, gente? Ou hipertensão arterial no termo médico? É qualquer pressão acima de 14/9 ou 140/9, como a gente costuma dizer. A hipertensão tem graus, grau 1, 2 e 3, ou seja, leve, moderada e severa. Todas vão ter um desfecho ruim caso você não trate, tá? O que diferencia é o número. Uma pressão de 14/9 a 16/10 é grau 1, de 16/10 a 18/10 é grau 2 e acima de 18/11 é grau 3 ou hipertensão maligna, tá? A hipertensão, dependendo do grau, já é necessário um tratamento medicamentoso, mas na maior parte delas, principalmente na hipertensão grau 1, a essencial, que é a mais comum na população, conseguimos tratá-la com mudanças no estilo de vida, mudanças no estilo alimentar, no estilo de atividade física, coisas que eu quero discutir com vocês mais à frente. O que eu quero deixar bem claro agora, a hipertensão é uma das doenças mais comuns e uma das mais fatais que existe no planeta Terra. No quesito de doenças cardiovasculares, ela é a primeira causa de morte no planeta. Gente, é uma patologia que é fácil de diagnosticar e muito fácil de tratar. Ou seja, só precisa ter a ajuda certa. Então, como eu sempre digo, mediu a pressão, teve algum sintoma, a pressão passou de 14/9, procure um cardiologista que ele vai fazer os exames necessários e te orientar nessa jornada. Não deixe que a hipertensão arterial te ataque e te leve para um futuro muito sombrio. No próximo Minuto Saúde, eu falarei com vocês as mudanças que a gente pode fazer em casa, as mudanças que dependem da gente para evitar a hipertensão. Até a próxima. E voltamos com Saúde e Bem-Estar. Se você está comendo alguma coisinha aí na sua casa agora, vamos continuar o papo, porque o papo é sobre saúde intestinal. Vamos continuar com o Dr. Eudes Taralo. Dr. Eudes, existe um exame também muito importante para monitorar o intestino, que é a calprotectina fecal. Qual é a função desse exame? A calprotectina fecal é um exame simples de fazer e ela vai marcar o estado inflamatório intestinal. As doenças inflamatórias intestinais, né, quem tem uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, essas doenças inflamatórias mais graves, a calprotectina é um grande marcador para a gente saber se a inflamação no intestino está melhorando. Eu uso com muita frequência, a nossa equipe solicita muito essa análise. Tá. E aí vamos supor que a pessoa está com o intestino inflamado, está com um processo de desbiose e agora ela quer melhorar os hábitos, melhorar sua qualidade de vida, quer buscar cura. Como que a gente consegue? Quais são os tratamentos que existem para quem está tendo um problema intestinal? Como você disse, às vezes estufa, às vezes tem gases, às vezes o cocô sai em formato de bolinha. Ele está no estado que o intestino não está bom, está se inflamando, está tendo dores, está tendo outras reações.
quais são os tratamentos para quem está com esse problema? Existe uma sequência de tratamento a ser feita. Tá. A primeira intervenção que a gente sugere às pessoas é começar com a dieta. Se a pessoa tem o teste de intolerância alimentar, como eu citei logo atrás aí, e ela tem a calprotectina fecal e o coprobiome para analisar a microbiota, ou seja, saber se ela tem desbiose intestinal, a gente já começa certo no tratamento. Ou seja, tirando o alimento certo, já entrando com a limpeza desses fatores inflamatórios, para depois, em último momento, a gente inocular lactobacilos, Marcelo. Então, tem muita gente que já sai tomando lactobacilo já de cara e não sabe que isso está errado. Ah, então não é só para ir tomando já lactobacilo? Não. Primeiro você tem que ter o diagnóstico, ver como que é o processo. Primeiro tira os alimentos que te inflamam? Exato. A primeira coisa que a gente faz é entender os alimentos, retirar os alimentos, meio que fazer uma faxina, Sim. um detox nesse intestino, e a gente vai dar substâncias que protegem, como por exemplo glutamina, que é uma das substâncias que mais protege, é um aminoácido protetor, vai formar filme ali no intestino. Em seguida, a gente vai usar os anti-inflamatórios naturais, como ômega 3, como curcumina, que tem algumas pessoas que toleram, outras não. A gente vai usar alguns cogumelos que existem na forma medicinal. A gente usa uma série de coisas, mas a dieta é o primeiro, a parte inflamatória é o segundo e, por último, entra o lactobacilo. Tem muito nutricionista que infelizmente já dá de cara. E a gente não tem visto um bom resultado com isso tudo. Por quê? Porque a gente tem os exames na mão. Sim. Então, quando você tem o exame da desbiose, né, o coprobiome, a calprotectina e a intolerância, pronto, está tudo na mão. Então, é só ordenar o que você vai fazer. Boa ilustração. Primeiro fazer uma faxina, né? Não dá pra gente arrumar uma coisa que está suja e cheia de entulho ali, né? Então, primeiro se retira, né? Os alimentos estão te inflamando. Depois faz o acompanhamento e, por último, se necessário, faz a suplementação com os lactobacilos. Exatamente. E existem vários tipos de lactobacilos. Como funciona essa suplementação? Ela é padrão ou ela é individualizada? Ela é individualizada a partir do momento que você tem o exame. Então, quando a gente olha, por exemplo, o coprobiome, a gente está enxergando o que está errado. Qual é o lactobacilo, qual é o bifidus, depende, né? A Akkermansia, que é um elemento muito importante para você ter presente no seu intestino, ela te protege. Então, se a pessoa não tem, por exemplo, essa tal da Akkermansia, pessoal, não estranha o nome não, tá? Mas é assim que ela chama. Ela tem que estar inoculada lá no seu intestino. E hoje a gente tem disponível no Brasil para as pessoas tomarem. Então não é sair por aí, vai na farmácia, me dá um lactobacilo que eu quero tomar para melhorar meu intestino. Esquece isso. Você tem que escolher qual lactobacilo que você vai dar para aquela pessoa. Se você tomar qualquer um, às vezes não vai fazer efeito. Ou pior, vai soltar. Ou pior, vai prender mais. Então muito cuidado, pessoal. Lactobacilo não é qualquer um que tem que tomar. Tem que tomar o certo. E tem que ter um exame para saber qual é o certo. Perfeito. Há casos também que a gente pode ter alguns pólipos, né? Algumas inflamações maiores. Nesse caso aí precisa de um exame mais avançado, né? No caso, se suspeita-se que tem uma ferida, uma coisa assim, entra-se a colonoscopia nesse caso. Sim, o exame da colonoscopia, o exame de imagem que se faz, né? A tomografia, a angiotomografia, né? A angiocolonoscopia. Então tem um monte de exame que se faz. Então você vai lá, pode fazer uma imagem 3D do intestino. Então você tem a cápsula que você engole e tem uma câmera, ela vai fotografando o seu intestino inteirinho, né? A gente chama exame da cápsula endoscópica, né? A endoscopia, tá? Também é utilizada para diagnósticos do aparelho digestivo como um todo. Então a tomografia computadorizada, a ressonância. Então você tem exames de imagem também. Sim. Né? Mas para diagnóstico fisiológico é só esses exames que a gente acabou de falar, né? Coprobiome, intolerância alimentar e calprotectina. Perfeito. Pessoal, é até interessante que a gente às vezes não cuida do intestino, a gente não sabia que ele era o segundo cérebro, né? Então, anticorpos vêm dali, né? São regulados ali. A sua serotonina, questão do sono,
várias doenças, né, são catalogadas quando tem inflamação intestinal, né? E essas inflamações intestinais, elas não eram tão bem cuidadas, né? Eram deixadas meio de lado. Antigamente só se olhava o protoparasitológico, né, para ver se tinha um verme, né, ali, e não se olhava mais nada, né? Raramente tinha ali também o coprológico funcional, né? Mas essa análise detalhada que pega as bactérias, isso é recente, né? Isso não é um exame, é bem recente isso daí. É muito recente. O parasitológico de fezes, né, para olhar verme, tem seu valor. Sim. Muita gente padece de sintoma intestinal e não sabe que está com verminose. O coprológico funcional, ele tem uma outra conotação, quando você quer ver outros tipos de coisa. Então, cada exame tem seu lugar. Mas hoje, através dessas novas descobertas, não é uma coisa tão antiga assim. Nós estamos falando de 15 anos para cá. Então, em termos de medicina, isso é uma coisa muito recente. Sim. Então, você tem condição de enxergar tudo o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico. Então, é uma arma poderosíssima que o médico tem na mão. E muitos profissionais deviam usar mais isso para diagnósticos dos seus pacientes. Uma vez você me falou que tem casos que você começa a corrigir até colesterol e triglicéridos, porque essa permeabilidade do intestino, como ela estava maior, passava muitas moléculas grandes, não é isso? Exato. E aí, quando passa moléculas menores, você tem um intestino mais seleto, vamos dizer assim, mais restrito, e aí as moléculas entram mais limpas, mais puras, né? Exatamente. Daí vem a importância das pessoas olharem para o seu intestino, olharem o que estão comendo, como estão comendo. Tem muita gente que não mastiga, Marcelo. Gente, esse mundo moderno, é verdade, mastigação. A digestão começa pela boca, ela começa pela saliva. Então, se você come que nem avestruz, a gente brinca, né? Você já devora aquele prato de comida em pé, do lado da pia, de colher ainda, aquilo é um desastre. Porque se você não mastigar muitas vezes aquilo que você está comendo para a saliva iniciar a digestão, descer pelo esôfago, ir até o estômago, para já ir certinho ali, eu brinco com meus clientes, né, da clínica, que o estômago não tem dente. O estômago ele tem ácido. Então, qual é a arma que ele tem para digerir aquele pedação enorme de carne? Que você não mastigou, você engoliu. Sim, você engoliu um pedação enorme de carne. O que o estômago vai fazer? Mandar ácido. Quanto mais ácido seu estômago mandar ali, maior o grau de acidez vai ocorrer. E, consequentemente, você pode ter o quê? Azia, queimação, refluxo. Então, mastigar é fundamental. Saber o alimento certo é fundamental. Ok? Não tomar líquido na refeição. Isso é uma premissa básica para você que está nos ouvindo. Então, a alimentação com líquido, água, suco, refrigerante, pior ainda. O que vai acontecer? Você dilui o suco gástrico e você não processa uma digestão boa. Então, a ingestão de líquido junto com a comida, não mastigando direito, você péssimo. Você tá com... Muita gente que está nos assistindo hoje, que tem refluxo, experimenta fazer isso que eu estou falando. Quando você comer, mastiga bastante o alimento até ele ficar bem líquido na sua boca. Aí você engole e não toma nenhum tipo de líquido meia hora antes e até 2 horas após a sua refeição. Eu garanto que o seu refluxo vai melhorar muito fazendo isso. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com o Dr. Eudes Taralo, sobre essa aula de saúde intestinal. Cuide muito bem do seu intestino. Aguarde os próximos episódios. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Dr. Eudes, por ter vindo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde o seu coração bate no ritmo certo. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil.